Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. Temos como leituras Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao capítulo 4, versículo 2, e Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Meditemos pausadamente, com alegria, a santa palavra de Deus. Pois muito bem, na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, nós temos esta cena conhecida em que Israel enfrenta os amalecitas lá em Rafidim, e enquanto isso, Moisés está no alto da montanha segurando a vara do poder de Deus, aquela vara que ele recebe lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, e com a qual ele faz inúmeros sinais e portentos que ajudam o povo de Deus a se libertar da escravidão do faraó. Este bastão. E é muito interessante que enquanto ele está com este bastão erguido, Israel vence. Ele baixa o bastão, Israel perde. Olha só que interessante. Eu sei que muitas vezes você ouviu falar que Moisés está rezando, mas leia o texto. Em nenhum momento se diz que Moisés esteja rezando. Parece-me muito mais um gesto, tal qual aqueles gestos lá que Moisés fazia para a libertação do povo. Moisés está utilizando este bastão do poder de Deus para justamente ajudar Israel a vencer a batalha. E, na medida em que ele baixa o bastão, Israel perde. Então, por isso, veja só, Arão e Ur sobem juntos para poder ajudar Moisés a conservar com este bastão erguido, a fim de que possa vencer, para que possa vencer. Então, a perseverança de Moisés neste gesto para ajudar Israel a sair vencedor, ok? Então, o paralelo está justamente no Evangelho, porque no Evangelho Jesus também fala de perseverança, mas de uma perseverança na oração. Versículo 1, Jesus conta a parábola para mostrar a necessidade de se perseverar na oração. Então, conta-se essa parábola, a parábola é conhecida, um juiz mau, injusto, estava sendo importunado por uma viúva, ele, sendo mau e injusto, decide fazer justiça a esta viúva, porque esta viúva ali estava prestes a lhe agredir. No versículo 5 se diz: Esta viúva já está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. Quando nós lemos o texto grego, é uma frase muito interessante. Essa viúva ela não é persistente, ela é violenta. O texto grego diz: para que ela não me venha deixar com o olho preto. Ou seja, de um murro, né? Quando você leva um murro no olho, o olho fica aqui roxo, né? Preto, né? Então, é assim que está lá no texto grego. Então, para que ele não apanhe dessa viúva, ele decidiu fazer justiça a ela. E aí, desta situação má, desse péssimo exemplo, Jesus tira um exemplo. Será que Deus, que é juiz, bom, misericordioso, demorará a fazer, não fará justiça aos que lhe acorrem? Claro que fará. Será que Deus vai fazê-los esperar? Lógico que não. Deus fará justiça bem depressa para aqueles que ele clama. Para aqueles que ele clama, né? Então é muito interessante porque não podemos pensar que esta justiça de Deus se verá realizada de forma concreta na história, porque na história nós percebemos que muitas vezes o mal vence o bem, a injustiça vence a justiça, né? Mas do ponto de vista de Deus, que a qualquer momento pode se dar a chegada gloriosa do reino de Deus, isso é em breve. Para Deus, aquilo que para nós é demorado, em Deus é algo em breve, para já.
E por que a gente entra nesse tema? Por causa do último versículo do texto. O Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Era a crença geral de que antes de Jesus voltar, viria um tempo de apostasia. Muitos perderiam o amor, a fé e a esperança. Então, aqui nesta pergunta retórica, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé? A resposta é não. Mas para que vocês sejam daqueles que tenha fé, caridade e esperança, quando Jesus vier, o que você deve fazer? Perseverar na oração. É a perseverança na oração que vai te preparar para o encontro definitivo com o Filho do Homem, o encontro definitivo com Jesus Cristo. Né? Então, da mesma forma como que Moisés perseverou segurando o bastão de Deus para ajudar na vitória de Israel, nós também devemos perseverar na oração, porque pela oração Deus nos dará a força necessária para perseverar no bem, na caridade, na fé e na justiça, e desta forma estarmos preparados para o encontro definitivo com Deus. Por fim, na segunda leitura, o autor sagrado vai orientar Timóteo, um presbítero recém-ordenado, para que ele permaneça firme naquilo que ele aprendeu e aceitou como verdade, para combater as falsas doutrinas que estão ali percorrendo aquela igreja, percorrendo aquela comunidade. Basta ler o contexto da carta, que o dilema, o grande problema é isso, né? E mais, de onde que ele vai perseverar nesse ensinamento? Da Escritura, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar, argumentar e corrigir e educar na justiça. Então ele deve meditar, rezar a palavra de Deus para quê? Para que ele persevere naquilo que ele aprendeu de Paulo, para que ele persevere naquilo que ele aprendeu como conteúdo da fé a ser transmitido para os demais, né? Então, e veja que o tema da parousia aparece também no capítulo 4, versículo 1. Cristo Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos, e por isso Timóteo deve estar preparado para este encontro, e ele estará preparado na medida em que proclamar a palavra de Deus oportuna e importunamente, argumentando, aconselhando com toda a paciência, ensinando a sua comunidade a seguir a Jesus, né? Então, Timóteo é um padre, é um presbítero. Então, que todos os padres, que todos os presbíteros possam seguir esse bonito conselho que o autor da segunda carta de Timóteo dá, de perseverar naquilo que aprendeu, ensinar, cuidar com muito amor e carinho da comunidade cristã, pois é a forma do presbítero estar preparado para o encontro definitivo com Deus. E que toda a comunidade possa perseverar numa vida de oração, numa vida de intimidade com Deus. Cada um tem um jeito próprio de rezar. Ninguém é obrigado a rezar da mesma forma, do mesmo modo, tá certo? Nem as mesmas orações. O importante é que cada um, cada dia, tenha o seu momento de intimidade com Deus, de escuta da palavra de Deus e se deixar interpelar por essa palavra que, como o próprio texto diz, coloca a desnudo todo o nosso interior, tudo aquilo que está dentro do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. E a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência, o nosso muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.